assim. E aí eu lembro que paralelamente a essas festinhas minúsculas que eu pegava, assim, bem pobrinhas mesmo, eu continuava trabalhando com o EVA e lutei. Quem não lembra do famoso kit provençal, para quem começou há um tempo atrás, eu comprei um kit provençal de bandejas, era até de estrelinhas. E aí eu comprei esse kit com muito esforço, foi R$ 120, se eu não me engano, na época, com muito esforço, porque o dinheiro que arrecadava com o EVA, ele era para pagar as contas de casa e sobreviver, reinvestir no EVA, e eu tinha que juntar para comprar peças para mim, que eu queria trabalhar com aquilo. Eu consegui, eu lembro que eu comprei a primeira lata de tinta, só deu para pintar a parte de cima das bandejas, não deu para pintar nem a parte de baixo, por conta que a lata de tinta era cara e eu estava sem dinheiro e eu precisava começar a trabalhar com aquelas peças, e comecei a trabalhar. Depois dessa de R$ 30, eu fechei achei que R$ 30 era pouco, não cobria o custo e o trabalho. Na outra eu já cobrei R$ 50. Eu lembro que eu fiz umas 2 festas a R$ 50 ainda. Uma foi um chá de fraldas e a outra foi uma festa de Scooby-Doo. E aí comecei a trabalhar com esse material que eu estava comprando. E aí eu lembro que nessa festa de Scooby-Doo que eu fiz, a cliente chegou para mim assim, ela amou o que tinha feito, né? E aí ela chegou para mim e disse: Jó, olha, ela me chamava de Jó, ainda ela era do meu ciclo de amigos, de amizade, e disse: Jó, ficou tão lindo, mas isso aqui é só o começo de tudo que você vai viver. Aí eu lembro que eu reclamei a ela, disse: pra mim tá tão simples, não tem cara de festa, do que eu queria fazer como festa. E ela disse que estava lindo, que ela tinha amado, e que aquilo não era nem o começo de tudo que eu iria viver. Eu guardei aquela palavra para mim, aquela palavra positiva, e eu acreditei que era só o começo. E ficou. E aí eu lembro que eu comecei a elaborar e comprei meu primeiro conjunto de mesas. Inclusive eu tenho uma mesa ainda que sobreviveu desse período ainda, desse kit que eu comprei. Eu acho que na época foi R$ 350. Para mim era um absurdo esse valor, R$ 350. E hoje, graças a Deus, eu comprei recentemente agora 2,5 caminhões de móveis, que deu mais de R$ 18 mil. Então, assim, para quem não conseguia comprar um kit de bandeja a R$ 120, né? Então, para você ver que é possível esse crescimento, basta você acreditar, tá? Os pequenos começos, eles não decidem que a nossa história vai ser pequena, pelo contrário, os pequenos começos, tudo começa pequeno. Se você vê uma árvore hoje que é gigantesca, a árvore antes foi uma semente. Então, é preciso respeitar o processo de semente, o processo de germinação, o processo de crescimento, para depois florescer e frutificar. Então, é preciso entender esse processo. E ficou. E aí eu consegui comprar essas mesas. E eu lembro que eu fui, uma outra conhecida minha, ia fazer a festa da filha. E eu lembro que eu cheguei para ela e disse bem assim: deixa eu fazer a festa da sua filha. Eu lembro que o tema, acho que era até mini, se eu não estou enganado. Deixa eu fazer a festa da sua filha, e aí eu não vou te cobrar nada, em troca eu só quero que você deixa eu fazer meu portfólio, para eu poder mostrar. Era uma festa da Mini, na época estava em alta fazer festa da Mini, era Mini Rosa, uma festa assim que teria muito potencial para mim. E a pessoa, na maior simplicidade, disse: não, eu não quero não que você faça não, eu quero algo melhor do que isso que você faz. Para mim, eu não tive reação na hora, eu não consegui revidar, falar nada, a voz travou, embargou de uma forma assim surreal. Mas ficou, o tempo passou. E aí eu comecei a trabalhar, a batalhar com tudo isso para que eu conseguisse. E aí eu fui entendendo que os valores que eu cobrava não fazia sentido. E aí eu comecei a aumentar. De 30 foi para 50, de 50 foi para 150. E eu lembro que eu fechei um chá de fralda maior já, até de urso marinheiro, a R$ 150. E aí o que aconteceu? Sem saber precificar, sem saber fazer nada, sem a mínima noção. R$ 150 foi só os tecidos do painel que eu comprei, porque eu já tinha feito uma estrutura para mim de ferro, aqueles ferros de internet. Eu tinha feito uma estrutura e eu precisava das cortinas, e comprei as cortinas sem saber qual era o tecido que usava. Gastei os R$ 150 de tecido para essa festa, ou seja, não cobriu nada das outras coisas que eu iria usar no evento. E o tecido, quando eu lavei, não sabia qual comprar, encolheu. Eu perdi todos os tecidos, porque eu comprei na medida correta. Eu lembro que eu comprei 2 metros e quando eu lavei o tecido pela primeira vez, ele encolheu quase meio metro. Perdi o dinheiro do tecido e perdi o tecido, não dava para usar mais
para painel nenhum. Nessa mesma festa, eu lembro que a gente levou a mesa de casa até para poder fazer. E ficou um chá de fraldas até lindo. E eu lembro que eu enchi todos os balões na boca também, até aí eu não tinha inflador. Levando em conta, eu acredito que eu enchi umas 5 a 6 festas ainda na boca, porque eu não tinha condições de comprar um inflador. Até que nessa festa, eu voltei decidido a comprar um inflador, que eu não queria estar enchendo os balões na boca, porque era até vergonhoso em frente ao cliente você estar enchendo os balões na boca, era muito cansativo, faltava oxigênio no cérebro, ficava tonto, enfim, muito puxado encher balão na boca. Balão é trabalhoso enchendo no inflador, imagine na boca, né? E aí mesmo assim eu usava, sempre fiz com muito capricho, mesmo assim tendo prejuízo, mesmo o valor não compensando, eu caprichava porque eu acreditava que ali era uma chance. Cada evento que eu fazia era uma chance de se destacar e se sobressair, de ter oportunidade, de ter o que mostrar. E aí eu comecei, e ainda paralelo a isso, eu continuava vendendo algumas coisas de EVA, que era para fazer esse complemento com essas decorações, que até aí eu não ganhava nada com a decoração, era só mesmo em busca de portfólio. E a festa ficou linda até, eu sempre caprichei muito nos balões, os balões eram todos em espiral, tudo certinho, enfim, comecei a fazer. E desse chá de fraldas, as portas começaram a se abrir. E aí eu comecei a vender coisas a R$150, na ilusão de que, eu vou ser barato, porque barato eu vou vender. E aí eu lembro que na época que eu coloquei essa promoção a R$150, a decoração, eu lembro que era assim, que a promoção dizia até que era R$150 e a montagem era grátis. Hoje o que mais pesa dentro de um orçamento é a minha mão de obra, porque é eu que estou indo montar, é a minha, como é que eu posso dizer, é a minha identidade que está sendo levada, é o meu tempo, é a minha vida que está ali dedicada àquele projeto. E aí a montagem de graça não faz nem sentido, sendo que é aquilo que eu tenho para vender. Eu vendo ideias, eu vendo a minha mão de obra, é o que mais tem valor. Móvel você encontra em qualquer canto. Agora, a minha expertise, a minha experiência, não é isso que eu vendo. Eu não posso dar lá de graça. E para você ver o tanto de inexperiência que tinha aí nesse período. E ficou. E aí eu comecei a vender, coloquei essa promoção de 150 com montagem de graça, não sei o que. E aí o que acontece, achando que eu ia vender horrores. Vem um concorrente que estava mais tempo de mercado e coloca promoção, fecha R$100. E foi nisso, mesmo eu inexperiente, eu entendi que não dava para competir com preço. Mas aí como é que você faz para não competir com preço? Você não tem verba para estudar, você não tem verba para investir, você não tem verba absolutamente para nada. Como faz? Cara e coragem, que foi o que eu fiz. E aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando, criei um pouquinho de portfólio com essas a 150 e o que foi sempre a minha grande estratégia. Os projetos que eu fazia a 150, eu tentava elaborar e crescer esse projeto dentro do possível. Por quê? Eu queria trocar de público, eu não queria continuar vendendo aquele estilo de festa, mas eu nunca iria conseguir vender outro estilo de festa se eu não tivesse que mostrar. E eu lembro até, vou ver até se eu consigo colocar aqui, encontrar essa imagem. Eu lembro que uma vez eu vendi uma festa de Princesa Sofia e eu queria que o meu portfólio condizesse com algo que fosse maior e não a R$150. E eu coloquei a festa enorme. E no final eu sempre pedia que a cliente não contasse para ninguém que foi aquele valor da decoração, porque iria me prejudicar. Então a cliente não contava e quando eu postava aquela decoração, eu divulgava com um novo preço que aquela decoração valia. Isso você pode aplicar aí dentro do seu negócio. Você faz upgrade, fala para o cliente, olha, eu fiz um upgrade, não conta para ninguém, isso é por conta do meu portfólio, e você vende aquela festa naquela nova estrutura que você quer vender. Então você começa a comunicar isso. Tudo isso eu fazia intuitivamente. Eu não sabia que era a forma correta a se fazer, mas Deus ia guiando em todo o processo, Ele ia colocando o passo de cada vez que eu tinha que fazer. E eu lembro que muitas das vezes a gente não tinha nem arranjo para fazer a festa, e a gente pegava mata, planta
planta silvestre. Por trás de casa tinha uns cercados até, e eu ia, catava umas florezinhas que nascia em ramagem desse cercado, fazia o arranjo. Esponja floral a gente nem sabia o que era, a gente fazia na bolinha de barro, não era nem argila, era barro, pegava o barro, colocava com água, fazia a bolinha e ia espetando a murta que pedia ao vizinho que tinha um pé de murta e ia montando esses arranjos para levar para a festa. Eu lembro que quando chegava na festa, mesmo sendo muito simples, mas por o público que eu estava atendendo era extremamente simples, eles se surpreendiam pelo fato do arranjo ser natural, e era natural, era uma planta real, né? Mas assim, achava que era uma flor natural, e com isso eu começava a enobrecer a minha festa com coisas que eu tinha de possibilidade. Quantas vezes eu fiz o piso com folhagem, eu catava as folhas das árvores, do mato e tal, para fazer o piso. Eu não tinha tapete, eu não tinha carpete, o que eu tinha era folha, eu sabia que eu tinha que colocar, e com isso eu entendi ali que a folha me dava amplitude para a decoração, porque eu conseguia forrar o chão todo. Então eu comecei a fazer isso. Muitas das vezes eu pegava e fazia um painel lateral de cortina, que era para pegar um ângulo maior, como se minha festa fosse um festão. Então eu comecei a ter essa mentalidade, e com isso eu fui conseguindo novos portfólios. E aí eu fui entendendo que se eu quisesse crescer, eu precisava comunicar o que eu queria vender. E eram as festas um pouco maior. E aí dentro de tudo isso eu fui fazendo upgrades dentro da decoração, e depois de um certo período ajustava o valor da decoração, e com isso eu fui conseguindo subir o valor junto com a decoração, ou seja, o valor que eu entregava, não o valor monetário, não o valor que o cliente pagava, subir o valor da entrega, o valor do meu trabalho. E aí com isso eu fui aceitando também todos os desafios. O cliente perguntava: você faz? Eu dizia: olha, eu nunca fiz, mas eu posso fazer, eu consigo fazer, eu sei fazer, me dê a oportunidade que eu faço. E com isso eu comecei. Eu acho que também algo que foi muito válido na minha vida foi, por exemplo, de ter vínculo com professores, e aqui é muito forte as formaturas. Então, quando chegava a época de formatura, os professores, por me conhecerem, trazia para dentro daquelas escolas, e algumas escolas eu trabalho até hoje fazendo a formatura. Então foram me dando a chance, e formatura era um evento. Eu lembro que a minha primeira formatura, eu acho que eu cobrei R$250, para você ter noção, como eu não tinha a mínima decência em cobrar, não tinha a mínima experiência. E aí eu comecei a aproveitar todas essas oportunidades e a criar portfólio em cima disso e a agarrar. E quando eu fazia, eu nunca me permiti continuar no erro. Eu passava um orçamento e eu percebia que estava errado, eu automaticamente já voltava dizendo: eu errei no orçamento, não valeu a pena. Até porque eu não conseguia, antes de fazer tal decoração, mensurar o trabalho que estava dando, que aquilo iria me dar. Então, e como não tinha ninguém para me dar direcionamento, eu ia tentando e acertando, eu ia testando e errando, validava, dava certo, isso aqui não dá, o preço é errado, preciso reajustar. E aí eu comecei a colocar tudo isso em prática de forma intuitiva e comecei a obter todo esse destaque. O tempo foi passando e eu comecei a trocar a linguagem dos meus móveis para que o meu móvel fosse um pouco mais elaborado. Fui caprichando nas minhas técnicas, fui a primeira pessoa a trazer balão desconstruído para a cidade, primeira pessoa a trazer painel circular para a cidade, primeira pessoa a trazer painel plissado para a cidade. Então tudo que a concorrência fazia, eu não fazia, e assim até hoje eu opto sempre por não fazer. Se está todo mundo fazendo, é efeito manada. Se está uma tendência muito forte de utilizar módulos desconstruídos, aqui não estou dizendo, tá, que não tem que entrar na tendência, tá? Só estou dizendo que se todo mundo está fazendo e virou moda, significa que é um efeito manada. Como é que você vai se destacar se todo mundo está igual? Então fica aí essa chave para você. Então, o que todo mundo estava fazendo, eu buscava. Se estava todo mundo fazendo a cortina no cano, naquela estruturinha, lembra que eu falei que eu comprei a estruturinha? Todo mundo fazia, vestia a cortina e fazia daquela forma. Eu percebi que aquilo todo mundo fazia. Eu iria me destacar pelo preço. E eu comecei a trazer o painel plissado, era um painel muito mais elaborado. E eu usava o argumento para o cliente bem assim: olha, mas esse painel aqui não fica voando por cima da mesa. Esse painel aqui na foto fica perfeito, fica esticadinho. E ali justificava o valor de ser um pouco mais alto. E eu fui trabalhando dessa forma, indo ao contrário do mercado. E isso é muito legal no sentido assim, e ao contrário do que todo mundo faz.
Então, enquanto todo mundo estava nas cortinas, eu já estava trazendo painel circular. Então, inclusive foi até para um projeto grande até, que a cliente fechou comigo, acredito, menos que um mês, foi após de 50 anos de UDET, foi um projeto para mim assim, foi meu primeiro projeto grande que eu fiz e que foi assim, 100% tendência. E se olhar ainda o projeto para o que foi realizado, hoje ainda daria até, depende de alguma região que a pessoa tiver, para ser utilizado, porque foi uma festa extremamente moderna, Então, de ir ao encontro ao que a cidade faz, ou seja, se está todo indo por caminho A, eu vou ter que ir pelo caminho B, porque é o diferente que se destaca. Não pense que você vai se destacar fazendo o que todo mundo faz. Por quê? Se hoje tem uma grande referência dentro do mercado de eventos, observe, aquela pessoa se destacou porque o trabalho dele é diferente. Ele foi contra o que todos os outros faziam. Quando todos iam pelo caminho A, ele foi pelo caminho B. Quando todos iam pelo B, ele foi pelo caminho A. E com isso o destaque chegou para ele. Enquanto toda a grande maioria continua no mesmo canto. Se é tão simples assim se destacar, se é mobília nova que vai se destacar, se é comprar o que está em alta que vai te destacar, então por que todo mundo do mercado não se destaca? Fica aí a pergunta para você. Então, você ir contra tudo isso, da forma que eu fui mudando o caminho. Se todos estavam aqui, eu ia por aqui. Se eu percebia que eu errei, eu não continuava no erro, eu tentava sair daquele erro. E até hoje é assim, a gente enquanto profissional está errando e acertando sempre. Então, quando a gente percebe que está errado, epa, o que é que eu vou ter que fazer para não continuar nesse erro? Então, eu sempre fui muito assim, continuo sendo assim, muito observador em todos esses pontos.